E a Câmara de Bauru realiza hoje mais uma sessão ordinária. Retorna à pauta em primeira discussão o projeto de lei de autoria da prefeita Sueli Rosim, que altera e acrescenta ao parágrafo único, o artigo 101 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e autoriza o sistema de trabalho híbrido ou teletrabalho de acordo com a natureza e a necessidade de cada órgão, pasta ser regulamentado através de decreto municipal. E retorna aqui também... a questão do teletrabalho é Sim. importante, que a gente já discutiu isso com o Meira, só a vereadora Estela que foi contrária, porque quer mais regulamentação, e a gente vai também tratar desse tema aqui com o secretário de administração, né? Como é que vai ser essa questão? Até podemos já pegar a opinião dele. Donizete, essa questão envolvendo o teletrabalho é importante, né? Para vocês terem um pouco de liberdade aí, e a pandemia trouxe essa possibilidade, né? Sem dúvida, Cafeu. Na verdade, a prefeitura não tinha, com a pandemia, passou a ser uma realidade no município, e nós vamos regulamentar através de decreto, até porque existem secretarias que dependem muito da aprovação desse projeto para que a gente consiga trabalhar com teletrabalho. A grande crítica, principalmente da Estela do PT, é que faltou um detalhamento. Eu, como trabalho na iniciativa privada, existe nessa relação com os empregados um protocolo. O que é esse protocolo? As condições do teletrabalho, quem é dono do equipamento, a questão envolvendo a segurança da informação, a questão da ergonomia, né, que é em que ambiente esse profissional está trabalhando à distância. O decreto deve trazer todos esses detalhamentos? Exatamente, o decreto ele vai servir para isso, até porque se você coloca tudo isso em lei, e nós sabemos que isso é muito dinâmico, se tivermos que alterar alguma coisa, com o decreto existe essa facilidade. Porque você ingessa na lei e você remete para a regulamentação no decreto. É isso? Perfeito. Essa é a ideia. Exatamente. Perfeito. E hoje também, o Bizarro, retorna à pauta a discussão única, o parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, daquele projeto de lei que institui o programa IPTU Verde e autoriza a concessão de desconto no IPTU como incentivo ao uso de tecnologias ambientais sustentáveis. No dia 22 de novembro, o vereador Borgo solicitou o sobrestamento do processo por 5 sessões. Outro sobrestamento também havia sido colocado para 18 de outubro pelo mesmo parlamentar. Essa projeto de lei, ela é autoria do Ivo Leite, você se lembra, né? O Ivo Leite ocupou a cadeira por um período curto e ele acabou ficando ali no lugar do Coronel Meira e trouxe isso, só que apresentou como vício de iniciativa, porque você tem aí uma renúncia fiscal. É isso, assim que funciona, né, Donizete? Quando tem um vício de iniciativa, quer dizer, o legislativo não pode impor um custo, né, um gasto para o executivo, né? Exatamente. Quando tem um projeto de lei que é, na verdade, da prefeitura, e se a Câmara acaba fazendo um projeto e incluindo alguma coisa lá que tem despesa para o município, acaba sendo vício de iniciativa, e a Câmara não pode. Bom, Donizete, se você deixa lá, a FUNPREV chega agora na Secretaria de Administração, e qual que você aponta aí como um maior desafio? Não obstante, o seu colega, o Demar, que está ter dado uma encaminhada já, mas quando você fala de uma secretaria de administração, você envolve muito a relação com os profissionais, né, diretamente ligado ao executivo, né? Sim, o Eberson fez um excelente trabalho na Secretaria da Administração. A prefeita Sueli, inclusive, já tinha autorizado uma reestruturação, na verdade, a contratação de uma empresa para fazer um estudo no plano de cargos, carreiras e salários. Nós sabemos que o plano de cargos, carreiras e salários da prefeitura não é apenas um, são 3 planos, e nós vamos abrir um processo licitatório aí para contratar uma empresa para fazer um estudo, porque na verdade, por ser uma empresa, na verdade a prefeitura tem 6.290 servidores, é um órgão enorme, então é necessário que se faça assim um estudo para verificar também o salário de cada servidor, verificar também a descrição de cada cargo, e isso envolve muito trabalho, então é um grande desafio para mim aí. O Eberson fez um excelente trabalho, já está bem encaminhado, mas o meu papel é dar continuidade a esse trabalho. Teve uma demanda recente, inclusive na Câmara Municipal, dos engenheiros e arquitetos, né? E eles têm sido uma presa fácil no mercado, posto que a área de construção civil vem crescendo muito, e você deve estar enfrentando isso também no setor de tecnologia da informação, porque o mercado está muito demandador, né, de bons profissionais. Como é que é trabalhar com essas pressões e ao mesmo tempo ser justo com todos, porque você tem o topo da pirâmide, tem a base da pirâmide que tem uma remuneração baixa? Como equacionar isso? Vocês jogam isso para realmente uma empresa terceira dar um olhar de um reposicionamento, é isso?
Exatamente, Cafeô. Na verdade, o plano de cargos, carreiras e salários da prefeitura foi feito por servidores. E agora, com uma visão de fora, é possível verificar essas dificuldades que nós enfrentamos. De fato, nós tivemos sim essas dificuldades com os engenheiros. Tem outras categorias também que têm solicitado aumento salarial. Mas para fazermos isso é necessário que se contrate essa empresa ou até mesmo uma fundação para ter um olhar de fora, para verificar o que dá para fazer. A Câmara fez isso. É importante que nós façamos também, porque daí a gente vai ter uma visão do que pode ser feito com o servidor público. Agora, você já tem uma ideia do déficit não por área, mas na quantidade? Porque quando a gente fala de 6.200 e poucos servidores, fala, poxa, é uma grande empresa, né? Que abrigar 6.000, a prefeitura era um dos maiores empregadores, pede agora para o Pascoaloto, para essas empresas de recuperação de crédito, né? Algumas indústrias estão crescendo, mas é um importante empregador, né? O que seria, em termos de déficit, aquilo que foi aposentando, né? Porque outro dia eu conversei aqui com o Leandro Joaquim e falei, olha, eu recebi lá na Secretaria de Obras menos pessoas do que eu tinha há 12 anos que eu não fui do governo. Você tem uma ideia de quanto teria que repor aí? Qual é o quadro, Donizete? Vou te dar uma ideia do ponto de vista previdenciário, porque eu estive na FUNPREV até segunda-feira passada. Tá. Na FUNPREV, em 2019... somando todos os órgãos, nós tínhamos 7.100 servidores ativos. Em 2020, nós tínhamos 6.900 servidores ativos. Só de 2019 até agora, nós tivemos uma redução gigantesca, se nós analisarmos do ponto de vista previdenciário. Isso reflete diretamente no serviço público, porque muitos servidores se aposentando, servidores se exonerando e poucos servidores produzindo, trabalhando. Então, do ponto de vista previdenciário, nós tivemos aí uma redução, principalmente nesse período da pandemia, porque não se podia contratar, tínhamos apenas que repor o quadro e por conta da queda de arrecadação, a reposição do quadro era mais na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. E a parte da zeladoria da cidade, na verdade, nós tivemos redução do quadro. Então, nós tivemos uma redução aí, não dá para falar em números, mas nós tivemos uma redução enorme em relação a outros profissionais na área da saúde. Você até comentou em relação à equipe de TI. A equipe de TI nós tínhamos em torno de 35 servidores. Hoje nós temos 10 servidores. Olha a quantidade de servidores que saíram. E existem muitos fatores. Nesse período da pandemia, se busca muitos servidores na área de tecnologia. Então, muitos foram para empresas privadas, porque podem oferecer um melhor salário, pode flexibilizar um horário que no serviço público é difícil acontecer. São 7h16. Conversamos aqui com o Donizete do Carmo dos Santos, secretário de administração. Agora, Donizete, a área de TI, eu tenho batido assim nessa tecla, porque nas organizações a questão da inovação é um tema presente. O uso da tecnologia vem ajudando muito, né? Você foi, por exemplo, hoje aqui na Unimed, no CDU, você quase que tem um autoatendimento, né? Você chega, você bate o dedo ali, já sai uma senha para você indicar, né, que tipo de especialidade você tem. No aplicativo aqui eu faço um agendamento. Estou citando a Unimed, mas qualquer organização hoje, a área de tecnologia da informação vem facilitando. As pessoas conseguem aumento de produtividade. E eu percebo que a prefeitura não se modernizou, né? Eu acho até que a prefeitura é muito analógica, né, para quem está no século XXI. Tem alguma coisa específica que possa ser feita para que não só haja uma reposição de profissionais, mas que o TI da prefeitura efetivamente possa fazer, primeiro, uma integração de todas as secretarias? A gente sabe que o sistema lá de finanças não fala com a CEPLAN, que não fala com a saúde. Você acha que dá para fazer uma grande revolução usando a tecnologia? Esse é o caminho ou não? Sim, a estrutura da TI da prefeitura é de 1993. Como era de 1993, a prefeita já autorizou também, tem um projeto em andamento, para isso. E, é claro, a falta de profissional acaba prejudicando muito nisso. Só que tem sim um projeto para que esses servidores façam sim esse tipo de trabalho. Na verdade, o teletrabalho vai contribuir muito, porque esses servidores, eles trabalham 8 horas por dia na prefeitura. É importante que tenha, porque na verdade são servidores que têm que trabalhar pensando. E isso, o teletrabalho vai contribuir com isso, para que eles pensem e também façam esse tipo de programa na prefeitura. Nós sabemos que a TI ela tem desenvolvido alguns programas na prefeitura. Hoje, por exemplo, nós trabalhávamos 100% com papel.
eles já desenvolveram alguns programas que nós conseguimos trabalhar diretamente no sistema. Isso já tem facilitado. Só que a falta de profissional tem prejudicado muito isso. E com certeza esses projetos vão contemplar tudo isso. E em relação aos cargos, né? Porque eu imagino que você tenha lá uma amarra, né? Eu prestei um concurso para ser recepcionista. Outro concurso foi para ser motorista. Outro para... Quer dizer, aí no setor privado você tem hoje a versatilidade, né? Você pega as emissoras de TV, antigamente tinha um motorista, um repórter, né? E um cinegrafista. Hoje, o repórter é o motorista e o cinegrafista, né? Com o advento da internet. E isso houve uma mudança na estrutura, nos custos e na produtividade. Como desengessar isso no setor público? Vai ter que sempre reposicionar a questão de cargos e salários para não ferir direitos adquiridos, é isso? Sim, nós temos um problema sério quando se trata do Tribunal de Contas. Porque, olha, o motorista, ele não pode exercer outra função que não seja de motorista. Na verdade, a lei fala que ele tem que exercer a função essencial do cargo. Então, a contratação dessa empresa, ela vai nos ajudar para isso, porque existem muitos cargos e com funções semelhantes. E a partir do momento que nós contratarmos a empresa, nós vamos conseguir verificar a descrição desse cargo, porque hoje é muito amarrado mesmo. Existe a função essencial do cargo, como eu falei, motorista, qual é a função essencial do motorista? Dirigir. No órgão público, ele não pode fazer outra coisa a não ser exercer a função essencial do cargo. Ele não pode, por exemplo, levar um papel. Tem que ter alguém para fazer isso. Então, com a contratação dessa empresa, nós vamos conseguir avaliar também a descrição do cargo e deixar de uma forma onde a gente cumpra, é claro, a lei e também não tenha o desvio de função. Eu imagino que quando teve o datilógrafo, né, que entrou, e aí veio o computador, né, tem que fazer uma mudança. Eu acho que uma das grandes mudanças estruturais foi com o professor Pedro Grava Zanotelli, que foi lá no primeiro mandato do Iso Filho, né, o professor Pedro era da faculdade, diretor da Faculdade de Economia e Administração, e ele fez uma grande mudança. E a segunda veio com o Rodrigo, né, que é esses planos de cargos e salários lá, o PPS, né, que acabou... É o que está até hoje, né, Donizete? Isso mesmo. O Rodrigo, ele implantou os planos de cargos, carreiras e salários em 2000... PCCS, né? PCCS, isso. Em 2010 e entrou em vigor a partir de 2011 e está até hoje. São 3 planos. A ideia também é unificar os planos, que facilita, inclusive, na hora de nós trabalharmos com ele, porque cada plano hoje tem a sua particularidade. Apesar do plano ter a mesma estrutura, mas cada um tem a sua particularidade. A alta do preço dos combustíveis no ano passado fez com que a Prefeitura de Bauru quase dobrasse o volume de recursos gastos para abastecer viaturas do Executivo. Em 2020 foram desembolsados R$2.540.000 para a aquisição de etanol, gasolina e diesel S10, montante que saltou para R$4.881.000 no ano passado. E segundo a Secretaria Municipal de Finanças, a expectativa é que o valor chegue a 6 milhões de janeiro a dezembro deste ano. Os números consideram apenas os gastos da Prefeitura com combustíveis, excluindo as despesas vinculadas à administração indireta, como Indub e DAI. Titular da Secretaria de Finanças, o Everton Basílio, explica que o contrato para o fornecimento de combustíveis à Prefeitura prevê que os valores devem ser atualizados pela tabela nacional da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Conforme os dados mais atualizados da Secretaria, em janeiro e fevereiro deste ano já foram desembolsados R$840.000 para a compra de etanol, gasolina e o diesel S10. Esses valores são utilizados para abastecer todos os veículos da Prefeitura, incluindo ambulâncias que levam pacientes para tratamento em outras cidades da região, caminhões de tapa-buracos, viaturas do SAMU, Corpo de Bombeiros, entre outros. Bom, não bastasse os combustíveis, né? Tem aumentos também nos derivados de petróleo, como massa asfáltica, também acabaram tendo aí um crescimento nessa proporção, viu, Bizarro? Também por consequência, viu, Café, da alta dos preços dos combustíveis, da inflação como um todo, o secretário revela que aumentaram desde meados do ano passado até agora os pedidos de aditivo de preço por parte de fornecedores de outros tipos de mercadoria, como eletrônicos ou itens derivados de petróleo e também de aço. Ô Donizete, a sua pasta coordena isso ou é cada pasta que tem que cuidar da sua própria frota?
cada pasta cuida da sua frota, mas os processos licitatórios da administração geral é pela minha pasta. Ou seja, e aí é um grande desafio, né? Com essa alta do combustível, tentar economizar, mas ao mesmo tempo uma frota que não foi renovada, que consome mais, quer dizer, é dinheiro na veia aí, né? Sem dúvida, e nós temos percebido isso, temos sentido isso na pele, porque, como foi mencionado aí, a alta do combustível. Na verdade, a pandemia, o dólar, inclusive a guerra na Ucrânia, tem prejudicado diretamente isso, tem impactado diretamente, não só nos preços, mas também na dificuldade de se encontrar matéria-prima para esses produtos. Por outro lado, a arrecadação, a inflação ajuda, né? E a própria Funprev também se beneficiou disso. Lembrando, né? Sim. Até para alertar que hoje é o último dia para pagar o IPTU digital, né, Bizarro? Hoje é dia 18, quem for pagar à vista ou a primeira parcela no dia de hoje. E olhando a arrecadação, e pode ter um aumento, você ainda não tem ideia da margem que tem naquela relação folha de salário, receita líquida, porque os funcionários públicos acabaram aceitando um pouco mais de 10%, mas o sindicato vinha fazendo um movimento para ter pelo menos 15% de alta. E nesse aspecto também, Donizete, eu sempre defendi a tese que deixar uma discussão salarial para o mês de março, quando a data base, é muito em cima. O Gazeta tentou levar lá uma comissão que todo mês ia trabalhar isso. Você pretende fazer alguma coisa nessa linha, assumindo a pasta da Secretaria de Administração? Sim, nós temos conversado com a prefeita é muito transparente, inclusive na conversa com o sindicato. Nós tivemos uma conversa recentemente, na semana passada, nós conversamos, inclusive o sindicato foi até a prefeitura buscando, na verdade, para atender uma categoria em específico. E a prefeita é muito transparente nisso. Nós temos buscado alternativas para tentar ajudar, mas nesse momento o que nós estamos fazendo? Nós estamos contratando essa empresa porque a partir da empresa, Cafeu, nós vamos ter uma noção do que se pode fazer com as outras categorias, para atender todas de uma vez e não atender uma específica, porque se você atende uma específica, o que acontece? A outra vem. E poderia numa decisão, porque se eu não me engano teve um movimento do Gazeta querendo aumentar o salário das merendeiras. E aí vem um apontamento dizendo, se aumentar para merendeira tem que aumentar outras categorias. Há um engessamento aí também? No serviço público há, porque quando você aumenta uma categoria em específico, existe aquele aumento indireto de salário. E o Tribunal de Contas acaba vedando. E o parecer jurídico para as merendeiras foi nesse sentido, porque foi feita uma alteração no salarial e acabou havendo aumento indireto de salário. O parecer jurídico foi contrário, nós tivemos que rever. Quer dizer, esse pleito, então, dos engenheiros e arquitetos não poderia ser atendido isoladamente. Então, pelo parecer jurídico, da forma com que veio, das merendeiras, não. É por isso que eu insisto em falar sobre isso, na importância dessa empresa ou essa fundação para rever o plano como um todo. O receio, né, de quem é crítico a essa revisão é o fato de demorar um pouco demais e a urgência para certas categorias seria imediata. Como equilibrar, né, o tempo da burocracia do setor público, o tempo do desenvolvimento e trabalho, com essa necessidade mais de curto prazo para dar uma solução? Na verdade, a empresa, nós estamos com um processo licitatório, está em andamento, mas junto a esse processo, nós temos uma equipe que trabalha no Departamento de Avaliação Funcional, que está fazendo a avaliação de mercado de todos os cargos. E aí, a partir desse momento, nós vamos verificar o que dá para fazer. Agora, quando fala em gente, né, nós falamos que tem aí várias questões. Nós falamos de um plano de cargos e salários, então você tem que ter a pessoa na função certa, na dimensão certa, com a remuneração, se possível, adequada ao mercado. Por outro lado, o conhecimento, ele hoje é permanente, né? Até algumas palestras que eu desenvolvo, a gente estuda isso, quer dizer, muito provavelmente quem ficou em coma por 3, 4 anos, na hora que acordar vai saber metade do que ele sabia e olhe lá, né? Quer dizer, o conhecimento deve dobrar de tamanho, já tem dobrado de tamanho nessa velocidade. E o treinamento da equipe é uma coisa importantíssima, né? Quer para que a liderança possa ser desenvolvida, quer para que haja conhecimento de novos processos, quer para você aumentar a produtividade. Como é que na sua estratégia, lidar com a capacitação da equipe ligada à prefeitura? A prefeitura tem uma escola de governo e precisamos investir na escola de governo. Eu conversei com a Suelen essa semana
nós vamos fazer um projeto. Existe, na verdade, verba que nós recebemos dos consignados. E recebendo verba dos consignados, nós conseguimos investir na escola de governo para treinamento e capacitação de servidores de todas as áreas. Hoje, os servidores da escola de governo têm feito alguns treinamentos, mas tem buscado alguns treinamentos, algumas parcerias, mas, na verdade, quando se fala em escola de governo, não é gasto, é investimento. Então, agora, é muito comum, Donizete, no setor privado, a gente trabalhar com indicadores de desempenho. Passa também pela sua estratégia a revisão e a construção de indicadores para que você possa periodicamente não só avaliar, mas também promover, né, dar oportunidade de crescimento dentro da máquina pública desses servidores? Sim, Cafeu, isso também faz parte da revisão, da reestruturação, porque isso consta do nosso plano de cargos e salários. Lá tem sim uma avaliação, então faz parte. O Alexandre Arruda disse que o salário de arquiteto e engenheiro em Bauru é uma vergonha. Tem cidades menores que pagam R$10.000 iniciais e disse que aqui é muito baixo. Essa percepção mesmo, né? Quer dizer, ficou defasado ao longo do tempo, né? Sim, ficou defasado. O nosso plano é de 2010. Então ele está defasado sim. Inclusive nesse período nós não conseguimos repor a inflação. Conseguimos repor a inflação este ano. Agora, Donizete, como é que está a relação com os prestadores de serviços, né? Alguns apontamentos, né, na área de saúde, por exemplo, dizendo, olha, essa terceirização aí um dia pode ser revertida. Tem também a mão de obra prisional. Como é que a prefeitura não dá conta de tudo, ao mesmo tempo ter o limite da lei de responsabilidade fiscal com a relação salário-receita líquida e ter que prover todas essas demandas? Como contornar isso do ponto de vista legal e não criar um passivo futuro em relação a isso? Olha, Cafeu, existe sim essa dificuldade. O trabalho prisional, nesse período da pandemia, na verdade, eles não estavam atuando, eles voltaram a atuar recentemente. Só que, para nós, ele é fundamental, principalmente na zeladoria da cidade. De fato, existe uma dificuldade aí, mas nós estamos avaliando ainda, estamos analisando. Eu ainda não tenho conhecimento de todas essas áreas, preciso de um pouco mais de tempo para isso, mas naquilo que for necessário e possível, nós vamos ajudar. Agora, o Donizete, outro desafio da administração municipal é a descentralização dos servidores. Então, você quer falar com finanças, você tem que ir no lugar, porque não pode ficar no prédio principal que está lá com um problema estrutural. Aí você tem que falar com a SEB, você vai lá no pé da Vila Falcão. Aí a Secretaria de Administração não pode mais ficar naquele espaço, tem que ir lá para a CPFL. E a gente fala muito de uma cidade administrativa, né? Qual a tua visão sobre isso? Seria uma parceria público-privada aí para construir um centro administrativo? Até fala assim, em que seja lá na Avenida Nações Norte, para levar um desenvolvimento para aquela região. Qual que é a tua opinião sobre uma cidade administrativa? Olha, eu concordo 100%. E na verdade, um projeto da prefeita. É um projeto da prefeita Suelen de se desenvolver um centro administrativo com todas as secretarias. Isso vai facilitar muito, não só em relação aos servidores, mas também em relação à população, onde todas as secretarias estarão no mesmo lugar. Eu acho que isso daí é possível, sim, e necessário. É porque a hora que você soma todos os aluguéis pagos, né, em várias regiões, quer dizer, muito provavelmente tem um apetite aí de um investidor dizendo, olha, eu construo lá e você me dá um contrato aí, sei lá, de 15 anos e eu garanto para você a construção. É um caminho, né? Sem dúvida. Inclusive, quando eu estava na FUNPREV, a FUNPREV tem interesse em fazer isso também, porque hoje a FUNPREV ela gasta com aluguel. E de repente, a FUNPREV tem 2 terrenos. Ela poderia, na verdade, fazer uma PPP aí para construir um prédio próprio, porque a FUNPREV não tem um prédio próprio, tem gasto muito com aluguel nesse período aí. Hoje nós já teríamos um prédio da FUNPREV também. Agora, para a PPP entrar para valer, teria que ter um projeto grande, que é uma coisa que não está ainda estruturada, né? Mas está em andamento. Não está estruturado, mas está em andamento. E como é que é a tua relação de secretário da administração com o DAI, com a Coab, com a Indub? São gestões independentes? São gestões independentes, mas nós temos muito contato. Temos contato, sim. No caso da Coab, há um olhar de que ela não está produzindo e, ao mesmo tempo, tem perdido profissionais. Isso vocês conversam? Qual seria o limite ali de uma estrutura adequada para que a Coab pudesse andar?
Eu não tive esse contato ainda com o Coronel Canova. Nesse sentido, ainda não. E no caso da Indurb, agora com a aproximação tua com o Demarque, né, pode ser que tenha um pouco mais de interface aí, né? Sim, com o Demarque eu converso com ele quase todo dia. Nós temos assim, uma amizade de longas datas, né? Então. E aí pode já, um ajudar o outro, né? Porque o desafio dele não é muito diferente, só que lá ele já entra com um prejuízo, né? A gestão do orçamento do executivo é mais tranquila, porque se você está vendo que vai gastar demais, você faz um contingenciamento, mesmo porque não tem um cheque especial. Lá sempre é uma expectativa de alguém aportar, e se não aportar, você empurra o regime de caixa para frente, né, e vai contornando com os fornecedores, né? Então isso lá é muito mais desafiador, né? Sem dúvida. E com o Everson eu tenho conversado com ele todos os dias. Tenho dúvida em relação a algum processo que ele deu andamento. Everson, me ajuda nesse processo aqui. E também estou à disposição para ajudá-lo lá, porque na verdade somos servidores há mais de 30 anos. E você faz uma carreira dentro aí. Especificamente em relação à FUNPREV, que você deixa agora, e nós temos aí uma nova gestão. O que você tem a colocar? Nós estamos no caminho certo? Existe alguma defasagem da FUNPREV? Precisa ter aporte de curto prazo? Ou está dentro do cálculo atuarial? Quer dizer, tem algum sinal de alerta lá na questão da FUNPREV, Donizete? A FUNPREV, este ano, o cálculo atuarial apontou um déficit de 323 milhões. E esse déficit, ele tem que ser equacionado ainda este ano. E por que veio esse déficit? Esse déficit, na verdade, é por conta da alteração que o governo federal fez na taxa meta de juros. Então, o governo, desde o ano de 2019, tem reduzido. Era 6%, IPCA mais 6%, reduziu para IPCA mais 5,86%. Aí, o ano passado, 2020, reduziu para IPCA mais 5,38%. E este ano, que é referente a 2021, reduziu para IPCA mais 4,77 e trouxe esse déficit aí de 323 milhões de reais que tem que ser equacionado. O nosso atuário, ele deu duas alternativas. A primeira alternativa seria alterar a Lei 715 de 2018. E alterando a Lei 715 de 2018, ia aumentar os aportes de 40 milhões anuais para 124 milhões. E a segunda alternativa é a reforma da Previdência, e com a redução do teto de contribuição dos aposentados para até 3 salários mínimos. Que essa alternativa, na verdade, se nós analisarmos, para a Previdência, para o sistema previdenciário, a melhor alternativa é a reforma da Previdência, porque ela traz um equilíbrio melhor e maior. Esses seriam os caminhos, né? Quem assume é o economista, o Sérgio, né? Que está à frente, e na sua transição, quer dizer, ele está incumbido aí de fazer essa interface também para equacionar isso. Isso, o que já foi feito até o momento, inclusive eu repassei isso para ele. Na verdade, como ele fazia parte do Conselho Curador, então ele também já tem esse conhecimento. Foi feito alguns estudos, foi feito, na verdade, algumas reuniões por uma comissão do cálculo atuarial, pelo Conselho Curador e Conselho Fiscal. E no dia 1º de abril, nós mandamos o processo para a Prefeitura. Esse processo está tramitando na Secretaria de Finanças para verificar o que pode ser feito para equacionar esse déficit. E esse projeto de lei, ele vai ser encaminhado ainda nesse primeiro semestre para a Câmara. Perfeito. Conversamos então com o Donizete Lucarmo dos Santos, secretário de Administração. Parabéns aí pelo cargo, e os desafios não serão poucos, né, Donizete? Sem dúvida, tem muitos desafios, e assim, é uma oportunidade que, como eu sou servidor de carreira, é uma oportunidade ímpar que a prefeita está me dando, e eu vou me esforçar ao máximo para que ela também, para que não só eu, né, mas também eu vou me esforçar ao máximo, empenhar ao máximo também para corresponder às expectativas. Criando aí um ciclo virtuoso, né, daqui para frente, com funcionários motivados e ao mesmo tempo com produtividade. Sucesso para você lá, Donizete. Obrigado, Cafeu. São 7h45. Ouvimos o secretário das administrações, o Donizete Lucarmo dos Santos, né, que assume aí esse posto, substituindo o Everson Demarque, que acabou indo lá para a Indurb. Nesse aspecto, viu, na última sessão da Câmara, o vereador Segala quis fazer uma observação, né? Ele trouxe até a questão do time do Palmeiras, né? Dizendo,
que você acha de pegar o goleiro e colocar como centroavante? Então ele quis fazer uma analogia de que a prefeita vem mudando só as peças. E aí eu me lembrei que no próprio time do Palmeiras, você tem o Scarpa, que sempre foi meia e atua às vezes de lateral esquerdo. Você tem um posicionamento melhor do Danilo. O Rony, ele não joga mais na direita, às vezes na frente. Então, doutor Segala, não obstante a sua analogia fazer algum sentido, dependendo da posição que a pessoa está colocando, às vezes ela rende melhor numa posição e na outra. Tem que dar um tempo para isso. Acho que esse é o caminho, né, Donizete? Dar um tempo, porque às vezes uma peça mexida aí pode trazer um resultado melhor. Não, agora é óbvio, ninguém vai colocar um goleiro, colocar como centroavante. Apesar que pode até dar certo, de repente, né? Sem dúvida. Muito bem, fica aí a nossa observação.